Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Vamos lá, a gente vai tratar de vários assuntos importantes nesse editorial. Que tal começar com a fala do Lula que proferiu ataques graves ao governo norte-americano e ao sistema de justiça norte-americano? Também vamos falar do Boulos, né? O Boulos resolveu deixar para os estagiários tomarem conta do seu Instagram e passou uma vergonha feia nas redes sociais. E é lógico, o pessoal da oposição do Bolsonaro foi curtir com a cara do Boulos, né? A gente vai falar também sobre o Carlos Jordi. Pois é, o Carlos Jordi fez uma manifestação logo antes da ação de busca e apreensão que aconteceu. E o Valdemar da Costa Neto se manifestou sobre o caso. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês ainda nesse editorial e outras matérias também que nós vamos tratar. Então, seja muito bem-vindo, é uma honra estar com você aqui. Segundo editorial do dia, né? Então, é o do meio-dia. Então, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Eu já estava esquecendo de desejar isso e estava fazendo falta. Então, sim, no segundo editorial eu vou voltar a desejar isso para vocês, porque, sinceramente, nos dias de hoje, eu acho que é a maior preocupação de qualquer pai de família, de qualquer mãe de família, é se amanhã eu vou ter o que dá de comer para os meus filhos. Será que, como vai estar a economia amanhã? Tudo isso é preocupação muito grande. Então, se você me aceita na sua casa, o mínimo que eu posso fazer é trazer boas bênçãos para vocês através desse desejo aqui, de que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa e de todos aqueles que você ama. Bora começar? Preparado? Preparado? Então senta, pega a pipoca. Não, melhor não. Cuidado para não enjoar o estômago com algumas notícias que nós vamos trazer aqui. Só senta, bebe uma aguinha e vamos acompanhar. Bora lá. É o seguinte, matéria da Record, eu sempre cito a fonte para vocês. O Lula diz que a Lava Jato foi uma comunação de juízes com os Estados Unidos. Então vamos lá. Sem citar diretamente a Lava Jato, sem citar diretamente o Moro, o Lula falou abertamente que teve um período em que o sistema de juízes e procuradores brasileiros se mancomunaram com o governo norte-americano para fazer o golpe da Dilma Rousseff. Pois é, essa fala do Lula vai causar com toda certeza um estranhamento aqui com o governo norte-americano. Acho pouco provável que o Biden não vá fazer uma nota de repúdio sobre uma fala tão impensada e infundada de um presidente da República. Afinal, se o Lula quer argumentar se realmente isso aconteceu, apresente provas, junte as provas, mande a alguma corte internacional e mostre que isso aconteceu. Na verdade, o que o Lula está querendo é mudar a narrativa. Ele não tem prova nenhuma de que isso aconteceu e ele está querendo mudar essa narrativa, mudar essa estrutura. Então, só para você entender, a Lava Jato, que operou aqui no Brasil com procuradores e juízes, ela juntou provas de vários países no mundo. Só para você ter noção, a gente está escrevendo agora o livro sobre Nayib Bukele. E lá, antes do Nayib Bukele, teve um presidente chamado Maurício. E esse presidente, ele tinha relações com o Lula e o PT aqui no Brasil. E aí, a Lava Jato buscou provas lá de El Salvador para mostrar a corrupção que acontecia entre o PT e o Maurício, presidente de El Salvador naquela época, escândalos de corrupção sem precedentes. Ou seja, a Lava Jato buscou provas de todos os lugares, só que o Lula diz que foi os Estados Unidos que estava fornecendo aqui, eram os Estados Unidos que estava querendo que a Lava Jato atuasse e derrubasse a Dilma Rousseff. Não, isso aí não vai colar, não vai ser bem fácil assim das pessoas acreditarem nisso. Desculpa, mas não vai ser tão fácil apagar o escândalo de corrupção que o brasileiro sabe que é real. Não adianta o STF apagar as provas, não adianta queimar planilhas, não adianta nada disso. O povo sabe o que aconteceu. Mas você sabe qual é o ponto mais irônico disso? Sabe qual é o ponto assim que fala, meu Deus, como pode? O Lula deu essa declaração lá na usina de Abreu e Lima. Só para você ter uma noção, essa usina, e eu vou trazer esses dados para vocês, ela tinha uma previsão de gastar 8,5 bilhões de reais para construir.
ela consumiu mais de 15 bilhões e não ficou pronta. E adivinha quem era o parceiro do Lula na construção dessa usina de Abreu e Lima? A Venezuela. Então o Lula ataca a Lava Jato, ataca os Estados Unidos de dentro da usina, que ele vai voltar a investir nela agora, onde foi um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. É mole o que é mais. É o Brasil. E você acha que isso é normal, tá tudo bem. Pode até ser comum aqui no Brasil, normal não é. Vamos falar do Guilherme Boulos? Ai, o Boulos deixou os estagiários tomar conta de novo das redes sociais. Ou vai ver, ele tem uma admiração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro mesmo. Matéria do jornal Metrópolis, eu sempre vou citar a fonte para vocês. O Boulos apaga post após citar aumento de renda na gestão Bolsonaro. Pois é, o Boulos quis pagar de bom socialista. E aí, só para abrir um adendo aqui, tem uma jornalista, ela não é de direita não, ela é mais centrão, eu acho, Madalene Laxo. Ela falou do cos-pobre, falou, não, o Boulos para mim é um cos-pobre. O que é o cos-pobre? É rico que se finge de pobre. Então é o cara que anda de jatinho, é o cara que anda sempre em primeira classe, come nos bons restaurantes, tem o seu bom iPhone e paga de dono de Celtinha. E aí ela falou, não sei se essa informação é verdadeira, quem quiser vai ler, confere uma publicação da Madalena Laxo. Ela diz o seguinte, que o pai do Boulos é um dos médicos mais renomados do Brasil. E aí ela fala, não, pode ser qualquer coisa, menos pobre. E pagar de que tá andando de Celtinha é o cos-pobre, é o político rico que finge que é pobre para ganhar o voto da população. E aí o Boulos quis lacrar. O que ele fez? O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, apagou uma publicação na rede social, antigo Twitter, após citar o crescimento da renda na população sobre pobres entre 2017 e 2022, período que abrange a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui ele falou que os mais ricos, que têm 0,1% da população, cresceram 95% do seu patrimônio. E que os pobres só cresceram 30%. Opa, peraí. Quer dizer que os pobres, durante a gestão Bolsonaro, cresceu 33%? Não, eu acho que o Boulos não postou isso. Será? O Gil Diniz, carteiro reaça, né, como é conhecido, fez a publicação aqui, Catástrofe bolsonarista. A renda do 0,01% mais rico é a turma que anda de jatinho, só para lembrar vocês, tá? O Boulos está nessa. Apenas 15 mil pessoas no Brasil disparou 96% entre 2017 e 2022. Já a renda da imensa maioria, 95% da população, subiu apenas 33%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Isso só reforça nossa luta contra a desigualdade social obscena no país. Opa! Na mesma hora, o Lula ligou para o Boulos e falou, companheiro, como é que você fala que o Bozo aí aumentou 33% da renda? Pois é, aí o Boulos correu e apagou. Mas aí já era tarde, já começou a zona, né? Já começou a zoação. O carteiro reaça escreveu o seguinte, apagou por qual motivo, Boulos? Porque, sem perceber, admitiu que a renda do mais pobre subiu 33% durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro? Aí a Carla Zambelli não poderia deixar de dar a zoada também, né? Vou ter que repostar. E não é que ela repostou? Pois é, repostou. Então, Boulos, fica a dica, tá? Cuidado com os estagiários que eles podem fazer você elogiar o Bolsonaro, tá? Cuidado com isso, tá? Colocando dados verdadeiros. Isso é o pior de tudo. Vem comigo, vamos falar do Carlos Jordi agora. Antes de busca e apreensão, Carlos Jordi publicou crítica ao ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso. Principal alvo da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada na manhã da quinta-feira, o deputado federal Carlos Jordi usou a conta no Twitter para criticar, na noite da quarta, um dia antes, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista da CNN,
Barroso defendeu o projeto do PL das fake news, ou PL da censura, que vem sendo combatido pela oposição ao governo. Pessoal, vocês acham que as críticas do Jordi ao STF podem ter algum impacto, algum resultado nessa ação de busca e apreensão? Que maldade, será? Contém ironia, tá? Vamos lá. Olha só. E ainda sobre esse assunto, é importante a gente falar sobre isso aqui. É sério que eu vou expor para vocês. Matéria do Metrópolis. Investigados em ação contra Jordi atuaram em bloqueios de rodovia. Presta atenção que eu vou fazer uma explicação importante para vocês. Os investigados, na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, atuaram em bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. Representação da Polícia Federal, que levou às buscas e apreensões, traz indícios de que, além do deputado federal Carlos Jordi, 9 indivíduos atuaram ativamente para planejar, financiar e incitar os bloqueios nos trânsitos ocorridos após o resultado do pleito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Acende a luz vermelha aqui, porque o que eu vou falar é sério. Como ficou demonstrado, o próprio Jordi fez o vídeo, falou para não acontecer as movimentações em Brasília, não ligaram o Carlos Jordi aos atos do dia 8 de janeiro. Aqui, as ligações que fizeram essa busca e apreensão e essas ações contra mais 9 pessoas não são do 8 de janeiro. São das paralisações de rodovia que aconteceram logo após outubro. E aí aqui acende um sinal vermelho. O que aconteceu com o pessoal do 8 de janeiro? 17 anos de prisão, apreensão de bens, multas de 30 milhões de reais. Pois é, se você não percebeu aqui, o STF acaba de abranger o leque de investigação. Então, se você participou dos atos de paralisação de rodovia, o recado do STF foi: nós vamos até você também. Então, não satisfeitos, olha, só prender o pessoal do 8 de janeiro, mesmo que estava na porta dos quartéis, não é suficiente. Isso não está dando resultado. O pessoal ainda está indo para a rua, ainda está manifestando. Aconteceu no dia da morte do Clesão, gente manifestando. Vamos ampliar o leque. E a minha preocupação aqui é que essa notícia possa demonstrar com toda clareza que vão ampliar o leque. E agora, a preocupação não é mais o 8 de janeiro. A acusação aqui não é de que o Jordi participou do 8 de janeiro ou esteve ligado a alguém do 8 de janeiro. É das paralisações. E aí é o inquérito do Alexandre de Moraes aumentando. E aí, meu amigo, vai buscar muito mais gente aqui por causa das paralisações da rodovia. Espero estar errado, mas, sinceramente, não foi a impressão que te passou a partir disso? Coloca no comentário que eu quero saber. O Costa Neto se manifestou, mas eu vou dar mais atenção aos comentários do que a manifestação do Costa Neto. Ele manifestou um repúdio, tá? Registro a minha indignação, a minha repulsa, a determinação judicial de fazer busca e apreensão na casa do gabinete do líder da oposição do PL na Câmara dos Deputados, o Carlos Jordi. Então, ele fez a publicação juntamente com o Carlos Jordi, demonstrando a repulsa dele. Posso ser sincero para vocês ou eu tenho que ser um passapanista? Vamos lá. Vou te fazer uma pergunta aqui e você vai colocar no comentário, que isso vai basear até os próximos vídeos daqui para frente. Você gosta do meu jeito sincerão, que fala na lata o que pensa? Ou você prefere um cara que não fala mal daquele que tá do nosso lado? Mesmo que ele faça as maiores atrocidades, você tem que passar pano. Se é essa linha de raciocínio, você coloca no comentário. Você quer que eu seja um passapanista. Mas se você quer que eu seja o cara sincerão, vamos ser o cara sincerão. Vamos lá. Qual é a impressão que eu tenho? Sinceramente, a impressão que eu tenho é que o Alexandre de Moraes, o Supremo, vai lá e age. E aí, essas notas de repúdio, repulsa, eu acho que eles fazem as notas, manda para o STF e pergunta: eu posso postar? Essa aqui eu posso fazer? Não pode, pode fazer essa sim. E aí eles postam. Porque é umas notas que não dizem nada com nada. E como é que tá o pessoal? Só o deputado Coronel Crisóstomo que escreveu: concordo plenamente, presidente Valdemar. Mas e o povo? Ó, G. Coutinho escreveu aqui, ó. Você faz parte disso tudo, tratando elogios para um descondenado que não foi eleito. É o comentário da G. Coutinho, tá? Então só tô reproduzindo.
Não vinculo o canal aqui, até porque eu quero manter meu canal de pé, tá? O Janjão, Floripa. Indignação é você ter elogiado o Lula. O PL só existe por causa do Bolsonaro. A Gisele Merenda. A turma do Lula que você elogiou fez isso. O Edson Viana, você não rasgou elogios ao Lula? Ele comanda tudo isso, então essa indignação não convence ninguém. Tá, se você olhar os comentários, a grande maioria de comentários é nesse sentido. Então, eu acredito que, sabe, o pessoal está acompanhando mais, o pessoal está observando mais, e o pessoal não está naquela de endeusar, de colocar como seres supremos os políticos, não. E aí, tem um dado interessante que eu preciso discutir com vocês. Prometo que não vou estender muito o vídeo mais. O Cajodi fez críticas ao Barroso, certo? Correto? Vamos lá. Tem um dado sobre o Barroso aqui. Barroso é o único juiz do Fórum do mundo que participou do Fórum Econômico Mundial de Davos. Pois é, parece piada, mas não é. O Brasil é o único e que manda um juiz para exercer um papel político no Fórum Econômico de Davos. Aqui no mundo, do mundo inteiro, o Brasil é o único que tem um judiciário que interfere nas questões econômicas do mundo. Pois é. Fica aí, né, a informação sobre isso. Vamos lá. Por fim, eu ia falar da Anísia Trindade, da manifestação do Ministério da Saúde, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então, só vou tratar desse assunto aqui antes e vai ficar para o próximo editorial, tá? Vocês me perdoem aí a extensão do vídeo. Olha só, matéria do Globo. Indicação de Aldo Rebelo para o lugar de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo teve o aval de Bolsonaro. E aí vem o modo sincerão do Sandro de novo, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, endossou a indicação de Aldo Rebelo, do PDT, para substituir a Marta Suplicy na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Ex-ministro do governo Dilma Rousseff e Lula. Aldo recebeu o convite do prefeito Ricardo Nunes. Vamos lá. Bora entender. O Ricardo Nunes é o pré-candidato a prefeito de São Paulo. Bem centrão e quase esquerda. Não tem nada de direita. Mas é o cara que está com a máquina pública na mão. O Costa Neto e o Bolsonaro tinham duas opções. Ou apostar no Ricardo Nunes, que tem mais chance e tem a máquina pública, ou apostar no Ricardo Salles, que é a direita raiz. Apoiou o Bolsonaro, sempre teve do lado do Bolsonaro. Combate o MST, enfim. Acontece que nessa queda de braço, o Salles tem menos chance de vitória. Contrariado, o Bolsonaro resolveu apoiar o Ricardo Nunes, centrão. E o Valdemar da Costa Neto deu a martelada e falou: é ele que nós vamos apoiar. Então foi o primeiro atrito entre Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, foi o caso do Ricardo Nunes. Bateram o martelo, Tarcísio já se pronunciou e o Bolsonaro já está fazendo suas interferências. A ideia, o Bolsonaro quer que o vice do Ricardo Nunes seja indicado pelo Bolsonaro. Aí seria a possibilidade de indicar o Salles. Acontece que, 2 pontos, Salles não quer. Segundo ponto, se Nunes e Salles forem vice e prefeito, vai ser briga o tempo todo. Isso não é bom, tá? Para a direita. Qual que é o foco do Costa Neto e do Bolsonaro? Usar a Prefeitura de São Paulo com mais chances de vitória do Ricardo Nunes para que ele retribua o favor e apoie o candidato da direita na eleição de 2026. A jogada é inteligente, apesar de eu não gostar. A jogada é inteligente, ou seja, antes ter um meio amigo que tem poder para te apoiar, ou arriscar com um amigo que não vai ter chance, na visão de Costa Neto e Bolsonaro, mas que, sabe, não dá. E aí vem a questão do Aldo Rebelo. Agora o pessoal tá batendo, porque o Bolsonaro deu aval pro Aldo Rebelo, que é ex-Dilma Rousseff, ex-PT. Meu amigo, se você for excluir ex-Dilma e ex-PT, você não lida com ninguém da política. Porque quase todo mundo tá assim. E o Aldo Rebelo, em particular, eu tenho aqui uma admiração por esse cara. Eu participei do Museu do Amanhã, eu já falei com vocês, onde eu tive o prazer de conhecer o Aldo Rebelo e participar de palestra com ele.
A época, campanha de presidente, eu estava com o Pablo Marçal lá. Então eu acompanhei o Pablo Marçal lá no Museu do Amanhã. Tem até umas fotos, uns vídeos aí que eu gravei com o Pablo sobre essa questão da eleição presidencial, e o Aldo Rebelo deu uma palestra. Me impressionou o conteúdo desse cara. O cara, ele é sensato e ele não é um militante esquerdista daqueles paranoicos. Ele é um cara que parte pela sensatez e tem uma experiência política ímpar. Então, aqui eu vou receber críticas, eu sei, mas eu não critico o Bolsonaro, não. Entre Marta Suplicy e Aldo Rebelo, meu amigo, Ricardo Nunes acertou a mão em colocar o Aldo Rebelo. É esquerda? É esquerda. É PDT? É PDT. Mas ele é um cara sensato e é um cara que na estratégia política ele tem muita chance de colocar ali o Ricardo Nunes na vitória. Tá? Até para quebrar aquela imagem, porque a capital, São Paulo, é bem dividido e bem à esquerda, viu? Então, Ricardo Salles, infelizmente, eu apoiaria Ricardo Salles, mas eu acho que em São Paulo ele não levaria a melhor, tá? E todo mundo vinculado aqui ao Ricardo Nunes, eu acho que tem mais chance. E o que você pensa sobre isso? Você apostaria no Salles, mesmo sabendo que a chance dele é bem menor? Ou você acha que o Bolsonaro, assim, eu entendi como Bolsonaro, que a estratégia é essa? Coloca no comentário para mim saber, tá bom? Grande abraço, eu vejo vocês no próximo editorial e a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.